Aí agora vamos dar continuidade à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, do livro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Para falar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo, no versículo 18 diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram-lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não de jejuam? Aí no versículo 19 Jesus vai falar. E Jesus disse, no versículo 19: respondeu-lhe, porém, podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com ele, e os esposos, quando tem consigo os esposos, e não lhe é promissível jejuar? Está explicando. Bem dizer, ele que é o autor do casamento com o próprio Deus, para ter a vida eterna. Então, já que estou junto com ele, ele é o homem, ele é a pessoa que, para mim frequentar ele, eu tenho que estar junto com ele. Principalmente ele está falando lá, respondendo para eles, não preciso jejuar. E no versículo 20 diz assim: dias virão, porém, em que esposo lhe será tirado, e então jejuam. E no versículo 21 diz assim: ninguém prega retalha de panos novos em roupas velhas. De contrário, o remendo arrascará para pedaços, de vez usada, torna-se pior o rasgão, rasgar, né? E no versículo 2 do capítulo 20, no capítulo 22, no versículo 2, diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fazer, o vinho os arrebentará, e perde-se a vinhateira. Com os odres, mas para vinho novo, odres novo. É porque ele vai que até ele rebenta, né? Quando ele começa a inchar, né? E no versículo 2 do capítulo 23, Jesus disse: um dia de sábado, o Senhor caminhava pelos caminhos, e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Quer dizer, eles entraram na roça e começaram a tirar as espigas para comer no dia de sábado. Aí um fariseu ia passando por lá e viu, né? Era dia de sábado, né? Não podia entrar, fazer nada. E o fariseu perguntou para nosso Senhor Jesus Cristo: os fariseus observaram-lhe verde, por que fazem que eles fazem isso no sábado, porque não é permitido? Jesus respondeu-lhe:
no versículo 25, ele respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se encheu em necessidade de ter fome, e ele e seus companheiros? E no capítulo 26 diz assim: e ele entrou na casa de Deus, sendo o habitar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pão que proporciona, dos quais só os sacerdotes era permitido comer. E ele está explicando, né, o que aconteceu com Davi. Comeu os seus companheiros, dia de sábado. E no capítulo 2, do versículo 27, diz assim: e duziam-lhes o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Quer dizer, ele estava falando o que precisava fazer no dia de sábado. E no versículo 28 diz assim: para reduzir todos os filhos do homem é Senhor também no sábado. Filho do homem, que é o próprio Jesus, né? O próprio Deus, né? Ele é o filho do sábado. E agora vamos no 3, né? No capítulo 3, do versículo 3, que é a continuidade da palavra, né? E aqui no versículo 1, capítulo 3, diz assim: e ele, nas sinagogas, achavam-se ali um homem que tinha a mão seca. Jesus viu, né? Estava lá dentro da sinagoga no dia de sábado. E no versículo 2 diz assim: ora, estava observando-se curaria no dia de sábado para o acusarem. Eles iam acusar ele dele ter feito no sábado. E no versículo 3 diz assim: e ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio, para ele chegar perto dele, né? Aí o homem da mão seca veio, tudo assim, humilde, coisa, mas como o Senhor tinha falado, né? Ele sabia que Jesus falava muito melhor do que os sacerdotes, né? Pelas pregações dele, o que ele fazia. Então ele falou: não, ele vai me curar, não vai ter jeito, eu vou lá. Aí o homem pegou da mão seca, veio, com a mão encolhida assim. Ele disse assim: então lhe perguntou: é permitido fazer o bem ao mal no sábado, salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram, ficaram tudo calado, né? Porque ele ia fazer, né? E no capítulo 2, do versículo 3, diz assim: e então relançando um olhar indignado sobre eles, e contradiste com dureza de seu coração, e diz ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e a mão foi curada. Ó, para você ver, Jesus fez uma pré-cirurgia na mão do homem, né? Que a mão estava seca, encolhida, né? Ele já fez e já sarou também na hora, sem doer, sem nada, porque ele é o próprio Senhor, né? E daí no versículo 6 diz assim: Jesus curou todo mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é nosso Deus. Você ama nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também te ama. Amém.